Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal A Arte de Viver. Nós estamos fazendo aqui uma série de gravações, um ciclo de estudos, na verdade, com um pouco mais de aprofundamento do que até então nós tínhamos no canal. E hoje, neste ciclo de estudos, nós vamos entrar com um pouco mais de profundidade na quinta etapa da criação. Vamos compreender um pouquinho mais. Hoje eu vou colocar inclusive algumas imagens para facilitar a nossa compreensão, o nosso trabalho. E eu espero que de alguma maneira isto esteja auxiliando a expandir um pouco mais a concepção de vida, a sua concepção de vida, aquilo que você talvez esteja buscando e que às vezes, e aconteceu comigo isso, nós buscamos e nem sabemos o que estamos buscando. Dada a quantidade de informações que o mundo nos oferece, dada a quantidade de detalhes, muitas vezes, que passam muito além da nossa percepção cotidiana. Este mundo atual, envolto pelo domínio total das mídias, que buscam objetivamente, e não é uma aleatoriedade, nossa, foge a palavra, mas enfim, não é algo sem causa, não é aleatório. Ele tem um objetivo muito claro, muito específico, que é fazer perder as almas. É fazer quebrar a sua consciência. É fazer com que você fique embotado, perdido, num universo paralelo, aqui na 3D, vivendo de migalhas diárias, vivendo com o resto do que a grande hierarquia mundial, vamos assim dizer, que neste final de ciclo está mais nervosa, com muita irritação, nesta busca constante. E esta irritação ela é aplicada no seu cotidiano, no seu dia a dia, exercendo um domínio direto sobre tudo aquilo que você faz na sua vida. Como é difícil, nos momentos atuais, nós nos conectarmos conosco mesmo, nós abrirmos espaço para que a essência maior do Criador se manifeste através das nossas atividades diárias. O meu convite é esse. O meu convite é que você, além do normal, além do cotidiano, abra espaço para minimamente fazer com que a sua vida seja direcionada por um caminho diferente, que a sua vida seja conduzida através de uma anormalidade do pensar, se é que nós podemos dizer assim. É este caminho que eu proponho a você, aqui neste envolvimento de trabalho, nesta forma de trabalho que nós estamos fazendo. Quando você se permite, por exemplo, aceitar a possibilidade de respeitar a crença do outro, respeitar o espaço que o outro tem, não importa a fé que ele professe. Quando você se abre a esta possibilidade, você é uma gota diferenciada neste mar de hipocrisia que nós vivenciamos neste século. É este o meu convite a você. Abra esta possibilidade de mergulhar em ensinamentos milenares. Não é, em síntese, isto já vem sendo dito há milênios, só que os nossos ouvidos estavam até então fechados para esta possibilidade. Eles não estavam conectados ao processo de transição, mesmo porque não se permitia falar desta transição. Se você se abrir um pouquinho, que seja, para aceitar a possibilidade de que o nosso céu, o nosso intraterreno, é povoado por inteligências. No intraterreno existem comunidades, existem sociedades, e que nos dias atuais é como se
eles fossem tratados como mitos, como lendas, partes de alguma coisa que fica apenas no imaginário. Mas, como já disse Carl Gustav Jung, na relação dos arquétipos, da relação arquetípica que nós podemos vivenciar no nosso cotidiano, a verdade se impõe. E quando a verdade se impõe, tudo naturalmente fica mais claro. O problema é que a verdade nem sempre é gostosa de se ver, porque em sua grande maioria, a verdade traz para o nosso interior um desconforto. E veja, nós estamos habituados ao conforto. A dor, a miséria, a concepção de escassez, e escassez em todos os níveis, ela domina o nosso inconsciente e cria uma zona confortável. E nós aprendemos a viver nesta zona confortável, ainda que estejamos com dor. Outro dia, esta semana ainda, num dos meus atendimentos, eu compartilhava com uma paciente exatamente a ideia do vício comportamental da dor, o vício comportamental da escassez. Como que estas zonas confortáveis que nós criamos no nosso cotidiano, na nossa vida, elas passam incólume. É como se toda a noite a pessoa voltasse para a sua cama quentinha, com um edredom quentinho, numa noite fria, estivesse bem agasalhada, bem protegida, mas está dormindo numa cama de faquir, com pregos conectando, pulsando. A dor causa calosidade, e o vício de sentir a dor, ele vai sendo quebrado gradualmente à medida em que nós tomamos consciência de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas fraquezas, dos desafios que se autoimpõem em nossa existência no cotidiano. Esse é o ponto. É este convite que eu lhe faço. Nós vamos entrar agora na aula propriamente dita e vamos abrir espaço para que você possa conhecer hoje a quinta e talvez a sexta etapa da criação, segundo essa concepção trazida por Madame Helena Blavatsky e confirmada, constatada por Pai Malaquias e pelos mentores que dirigem este trabalho. Eu espero que esteja sendo útil para você e que, ao aceitar este convite, você aceite também a possibilidade de conhecer a verdade que povoa a consciência de outras pessoas, às vezes pessoas que moram com você, às vezes pessoas que dividem, que compartilham a existência ao teu lado. É este aspecto existencial com o qual nós vamos nos deparar agora. Então, aproveite bem e no finalzinho eu volto com a tela cheia para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Muito bem, vamos iniciar então a apresentação de mais este ciclo de estudos, agora de uma maneira bem direcionada, mais organizada, para que os conceitos possam ser firmados profundamente em sua alma e que, de fato, você possa aproveitar esta viagem que eu estou propondo a vocês nos conhecimentos mais místicos, nos conhecimentos esotéricos, um conhecimento que, se você for buscar em alguns lugares, você de fato vai pagar um preço bastante alto financeiramente falando. Como eu disse, todo este trabalho ele é baseado no livro que eu canalizei, que eu recebi através da inspiração de Pai Malaquias e de outros mentores que atuaram com muita profundidade para me trazer estes conhecimentos, uma síntese
de um conhecimento mais profundo. Todo ele é baseado neste livro, O Reino Místico de Deus. Isso que você está vendo aí é a capa, o modelo da capa que eu criei para facilitar o entendimento da editora, mas eu não sei se, quando aprovado por eles, pela análise deles, essa capa permanecerá. É a criação, ou seja, a cosmogonia na visão de um preto velho. E esta inspiração de Pai Malaquias, ela é muito generosa, porque ela vai trazendo com muita profundidade uma série de conceitos, validando uns e quebrando outros, eliminando alguns tipos de dogmas. Através destes estudos, eu apelo a você que você se permita abrir um pouquinho mais o seu nível de consciência, quebrando as barreiras que lhe foram impostas desde talvez a sua criação, desde o início da sua criação, para que você possa conceber respeitosamente a possibilidade de que outras pessoas tenham uma visão diferente da sua, tenham um conceito diferente do seu. E através deste conceito diferente do seu, você possa avançar do ponto de vista prático, do ponto de vista não só conceitual, mas daquilo que você possa fazer no seu dia, respeitar a possibilidade do outro ter uma crença diferenciada, uma crença diferente da sua. Que ele possa enxergar a visão de Deus através de uma ótica pela qual ele foi criado e que naturalmente ele também possa evoluir nestes conceitos à medida em que ele for tendo as experiências pessoais. Eu vou agradecer e fazer uma saudação a algumas entidades cósmicas, vamos assim dizer, que me auxiliaram e contribuem, não é de hoje, com o trabalho que eu venho desenvolvendo, com a minha busca pessoal. Uma saudação especial à Confederação Intergaláctica, que está no planeta, atuando diretamente no planeta há milênios. São seres antiquíssimos que aqui estão trabalhando para fazer com que a população da Terra tenha um salto dimensional de consciência, uma consciência mais profunda, uma consciência mais elevada. Principalmente neste momento que nós estamos passando, neste momento de transição tão forte, que todos nós, quer estejamos conscientes ou não, estamos passando. E você já deve ter percebido, nós vamos entrar um pouquinho nisso mais na frente, mas você já deve ter percebido que a dimensão tempo, ela parece que está reduzida. Parece que o tempo está passando mais rápido. Você vai entender por que isto acontece daqui a pouquinho. Minha saudação então à Confederação Intergaláctica, da mesma forma a minha saudação ao Comando Pena Branca. O Comando Pena Branca é uma instituição intergaláctica com uma frota que atua no campo astral do planeta Terra para elevar o nível de consciência que nós temos. A Pena Branca é um cacique que atua diretamente na Umbanda já há muito tempo, é de uma potência muito grande, tem uma influência direta com entidades que se manifestam através da linha de Ogum, através da linha de Oxóssi, e atua diretamente para que nestes segmentos, dentro da Umbanda, dentro das áreas mais místicas, ele possa colocar a consciência maior e não apenas a consciência de defesa de uma ou outra religião. Minha saudação ao Comando Pena Branca. Saudação à minha escola de origem, aos filhos de Melquisedeque, a escola de Melquisedeque, que nesta representação eu trago através do cubo de Metatron e que nós conheceremos neste estudo com mais profundidade. Minha saudação natural ao Comando Ashtar, que, assim como o Comando Pena Branca, já há milênios atua no campo da Terra, trazendo não só seres de outros planetas, mas também seres de outras dimensões, para que eles possam fixar os ensinamentos na consciência humana, levando o ser humano a extrapolar a sua limitada percepção do mundo, que muitas vezes fica vinculado e limitado a este campo terreno. O Comando Ashtar
assim como o próprio comandante Ashtar Sheran, enquanto entidade, também atua diretamente na Fraternidade Branca, ajudando os mestres ascensionados a divulgar e amplificar os conhecimentos desta fraternidade tão poderosa que atua também no plano da Terra já há muito tempo. Minha saudação aos 12 anciões primordiais, aqueles que foram registrados no cubo de Metatron. Aqui você pode ver, nós temos 6, depois 5, formando 12 círculos, e no interior o círculo que representa a mãe primordial, a origem da vida através da primeira inseminação do Criador. Então, minha saudação aqui aos 12 anciões primordiais. Nós já vimos neste ciclo de estudos a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira e quarta etapas da criação. Hoje nós veremos a quinta, sexta e a sétima etapa. Vamos passar rapidamente, como em retrospecto, em cada uma delas, para que você possa se lembrar. A primeira etapa da criação é o próprio Criador, o Absoluto, o Todo, o Incriado, o Inominado, o Inefável, o Eterno. Aquele que sempre foi e sempre será. A existência eterna, aquilo que só Ele existe. Nada há, e a gente já falou sobre isso, nada há além de Deus. Deus é a única força existente em todos os planos que você possa imaginar e aqueles que não são possíveis de serem imaginados. Deus é essa potência máxima, nada existe além dele. É este vácuo quântico, é essa massa escura do universo que alguns instrumentos conseguem registrar muito superficialmente. Esta primeira etapa da criação é a percepção da existência deste Criador, deste Deus Todo-Poderoso, que é o Eu Sou, o que sou, como descrito lá em Êxodo. E, para algumas traduções, o Eu Serei, o que serei. Na segunda etapa da criação, como nós passamos, nós vimos que a primeira manifestação é o espaço-mãe, o ventre eterno, o espaço potencial. Aqui é a conflagração da frase que está lá em João, capítulo 1, versículo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui é esta água primordial, este ventre eterno. A primeira manifestação da consciência suprema, não da consciência humana. É a primeira formação, vamos assim dizer, de um estágio consciencial para que as etapas seguintes pudessem acontecer de maneira adequada, de maneira forte. A Mãe Sagrada, representada nestes estudos por Naarabu, é esta força potencial que nos ensina como acolher, como receber e como multiplicar tudo aquilo que o Criador já criou. Manifestar através da criação do próprio Criador. A terceira etapa, ela é este diâmetro conectando o círculo, já expandido, é a Mãe Natureza contida no interior absoluto, do infinito absoluto. É a Mãe Imaculada, já preparada para gerar a manifestação das centelhas divinas. É a primeira manifestação desta natureza criadora, este feminino receptivo que vai receber a impregnação do Verbo e, através do Verbo, vai fazer manifestar as centelhas divinas, os 12 anciões originais e, na sequência, as centelhas divinas, os arcanjos, todos os mestres que um dia passaram pelo plano da Terra ou pelo plano de qualquer outro planeta deste e de outros sistemas galácticos. A quarta etapa, como nós já vimos, é esta linha horizontal cruzando o diâmetro. É o verbo do próprio Criador fecundando, trazendo para cada um de nós a inseminação consciencial. O verbo é esse eterno. E você se lembra que nós já falamos sobre isso, que a criação ela se dá nos intervalos, nos silêncios. Enquanto você tem o original, a cada finalização desse do Criador, deste mantra sagrado,
que é o A1, ele gera um poder de criação. Ele abre uma ronda e ele encerra uma ronda. Então nós já tivemos inúmeras rondas ao longo desta eternidade de trilhões, quatrilhões de anos. Esta inseminação, o início da vida humana ainda sem forma na Terra. É o início desta consciência da centelha divina, já gerando a terceira raça raiz e que provoca uma queda simbólica. Vamos pensar o seguinte, pensa comigo. Imagine em sua consciência agora uma folha em branco, uma folha de sulfite em branco, colocada na posição horizontal. Agora imagine 3 linhas dividindo esta folha em branco também na posição original. Quando as centelhas divinas foram criadas, elas foram criadas e emanadas neste local, se é que ainda podemos definir assim, da perfeita perfeição do Criador. A convivência direta com Deus, onde todas as virtudes do Criador estavam presentes em todas as centelhas. Foram criados à imagem e semelhança do Criador. A centelha é a criação feita à imagem e semelhança do Criador, perfeito como Ele. Quando o Criador cria, Ele cria perfeição. Tudo o que Ele faz é perfeito. As centelhas criadas a partir da inseminação na mãe primordial, na mãe primeira, primeiro, na sequência da mãe, os 12 anciões, todos os corpos crísticos emanados a partir desses seres, geraram a criação de 12 universos primordiais e depois o 13º, que é o universo crístico, que é este universo onde nós estamos. Imagine então nesta folha em branco. Na parte superior você tem lá o reino de Deus, a casa do Pai, onde todas as centelhas criadas vivem harmonicamente em sua perfeita perfeição. Num determinado ponto, não vou dizer tempo, mas num determinado ponto, um grupo destas centelhas resolve por si só, pelo seu livre-arbítrio, pela sua necessidade de experimentação, experimentar os níveis inferiores. Então eles descem por uma deformação, vamos assim dizer, eles abrem espaço nesta perfeita perfeição e vão experimentar o astral superior. No entanto, esta região inferior ainda não estava pronta para que este fenômeno pudesse ocorrer com a serenidade, com a tranquilidade que as centelhas precisavam. Desta forma, quando eles descem, eles vão perdendo virtudes. Estas virtudes pessoais, estas energias destes seres, destas centelhas divinas, vão alimentar os sistemas planetários, vão alimentar as estrelas, gerando uma quantidade de energia brutal que formam, inclusive, estrelas solares e todos os sistemas planetários. Este grupo convive neste astral superior por um determinado ciclo. Terminado o ciclo, um grupo deste astral superior resolve também, por sua iniciativa, descer mais um nível e passam a frequentar aquilo que se chama de astral inferior. Não se trata de purgatório, de infernos, de umbral, nada disso. É este astral inferior que recebe estes seres curiosos das suas necessidades, curiosos de experimentar a densidade com outras formas de frequência. Note que, mais uma vez, mais virtudes, à medida em que eles descem, que essas centelhas descem, mais virtudes vão sendo perdidas e vão sendo colocadas, vão sendo direcionadas para estes sistemas planetários. Deste grupo que desceu ao astral inferior, uma parte resolve descer mais ainda e chega ao astral terrestre, que é onde nós estamos, a densidade onde nós estamos. Nós temos ainda um estágio mais abaixo de densidade, mas nós não vamos entrar nele. No astral terrestre,
finalmente todas as virtudes originais elas são perdidas, elas voltam a esse estágio de ciclos planetários, formando constelações, formando sistemas planetários maiores. Você notou com essa explicação que se trata aqui de um processo de involução. Saímos da concepção de centelha divina e fomos descendo, perdendo virtudes, involuindo, densificando, para que nós pudéssemos chegar ao estágio denso, não só da humanidade terrena, mas também de outras humanidades em outros planetas deste universo e de outros universos. É como uma queda simbólica. Já ouviu falar da queda dos anjos? É este simbolismo desta involução que gera, quando chega neste sistema, a separação dos sexos por uma evolução natural. Você já deve recordar que nós falamos sobre isso também, que na criação, como defende a Umbanda esotérica, na criação há a criação do eterno sagrado e do eterno masculino e a criação do eterno feminino. Polaridades positivas, polaridades negativas. Se nós pudermos recorrer novamente a Hermes Trismegisto, Thoth, nós vamos observar que ele nos ensina, através dos próprios ensinamentos de Ísis a ele, que esta involução ela é necessária para que haja a dualidade aqui no plano da Terra. E Hermes nos diz que o que é acima é embaixo, o que é embaixo é em cima. Ou seja, numa ação espelhada, se há a criação deste eterno masculino e deste eterno feminino lá em cima, aqui embaixo também haveria de acontecer este processo de separação de sexos para que haja uma evolução natural. Não se trata aqui de uma definição de gênero, que quadrada, fechada, enraizada. Não é desta forma. Lembremos que Deus, quando cria corretamente. Não há erro, nenhum tipo de erro na criação. A experiência de livre-arbítrio, de necessidades de evolução de cada ser, é que vai fazer com que ele manifeste a tendência a uma determinada absorção de gênero, seja A ou seja B. No momento em que a identidade temporal passa a viver na Terra, ela vai fazer uma escolha natural de evolução, de busca pela sua ascensão. Se esta entidade, se esta identidade temporal foi originada no eterno feminino, por exemplo, e neste tempo, neste momento, através das milhares de vidas ou identidades temporais que ela já viveu, ela sente a necessidade, ainda que esteja vinculada a uma orientação original feminina, ela pode naturalmente fazer a sua opção de busca de preferência pelo mesmo gênero. O mesmo acontece com a matriz original masculina. Ela pode optar por fazer uma evolução através das experimentações de mesma preferência. Como não há erro na criação, isto tudo faz parte deste processo natural de evolução e de ascensão e de busca de retorno à nossa casa espiritual, ao reino de Deus, ao reino original, lá na primeira etapa, onde a perfeita perfeição reside. Somos centelhas divinas, habitando corpos densos, que necessitam da experimentação no plano da Terra para que possam retornar à sua pátria espiritual, retornar à sua casa. Na quinta etapa da criação, nós observamos que a expansão do Criador permite que o ser humano passe a exercer a ação por sua própria consciência. Então o círculo desaparece, nesta concepção de Madame Blavatsky, o círculo desaparece demonstrando que há um crescimento natural, uma evolução natural, propiciada pelos estudos, pela vivência, pelas experiências destas centelhas que já desceram aos planos mais densos. E aqui, neste ponto, você vai poder observar um pouquinho mais para frente nas aulas
que virão, que este símbolo desta ampulheta está contido no cubo de Metatron. É a representação deste momento exato em que se cria o tempo e o espaço, para que haja a manifestação na densidade. A centelha ou a identidade temporal precisa de uma referência de espaço e de tempo. A vida, conforme nós concebemos, só é possível através da existência desta concepção de espaço e tempo. Caso contrário, não é possível que isto se consolide. O ser humano desce na matéria, ele chega na matéria. Aqui nós temos início a quarta raça raiz, que é representada fortemente por um símbolo fálico. Vamos voltar só um pouquinho. Se você observar nas mais diversas civilizações, você vai poder se confrontar com os obeliscos, com os símbolos fálicos, né? Nós temos aqui em São Paulo, nós temos em Buenos Aires, nos Estados Unidos, no Egito, em várias localidades, em várias épocas, estes símbolos fálicos representados por essa descida do humano na matéria. É como se fosse uma representação simbólica dizendo: olhe para cima, porque lá está a tua existência. É nesta temporalidade que se manifesta a vida humana com toda a sua potência, com toda a sua originalidade. Para que haja manifestação da vida na densidade, é preciso que haja a referência de espaço e de tempo. A referência de espaço e de tempo, inclusive na quinta etapa, vai nos mostrar a manifestação do ego humano, buscando a certificação dele próprio na matéria como uma entidade quase autônoma, tentando iludir aqueles que se apegam a ele. É neste intervalo, nesta construção, que nós vamos chegar à sexta etapa, que é baseada no martelo de Thor, como ele é conhecido, que é o poder da matéria, a manifestação direta do ego na carne. Representada por este triângulo de cabeça para baixo, com o vértice para baixo, demonstrando que eu preciso copiar o modelo que é acima. Mais para frente você vai observar que este triângulo, conectado ao triângulo com o vértice para cima, forma a estrela de 6 pontas, forma também o Merkabah, ou a Merkabah, que é o grande instrumento de poder que nós utilizamos para transportes de consciência entre as densidades. A primeira manifestação de consciência do eu acontece na sexta etapa. Porque aqui nesta etapa, neste estágio da criação, o eu começa a ser percebido como referência no mundo. É como se nós estivéssemos dormindo e de repente despertássemos. E ao despertar, levantássemos a cabeça e tomássemos a consciência do espaço e do tempo onde nós estamos. É neste ponto que nós começamos a nos referenciar. O ego começa a surgir como uma marca profunda da própria identidade temporal para manifestar a sua presença na vida humana. Através da manifestação do ego é que o ser humano começa a ter a sua estrutura de personalidade formatada. O ego não é um mal em si. O egoísmo, que é a doença do ego, este sim precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, precisa ser concebido com consciência para que ele não tenha tanta presença em nossa vida, mas ele nunca, até o término da nossa existência, desaparecerá. Ele sempre será consolidado como um poder em nossas vidas. E por isso, nós merecemos, ou nós devemos, melhor dizendo, estar sempre atentos a tudo o que o ego manifesta. É por amor que nós trabalhamos o domínio deste ego. Junto a ele, assim como nos diz Jung, temos o poder da sombra,
das nossas sombras pessoais, das nossas sombras internas. E você já sabe que a sombra de cada um é basicamente tudo aquilo que a pessoa é e não gostaria que os outros soubessem. É tudo o que ela faz nos bastidores, nas alcovas, escondido, e ela não gostaria que as pessoas soubessem. No entanto, é impossível conter a sombra. A sombra busca por sua transparência. A sombra busca busca ser manifestada para que ela se torne transparente ante os olhos da humanidade. Quando nós formos aquilo que de fato nós devemos ser, a sombra tende a desaparecer, tal grau de transparência. Quando a verdade for um pressuposto da nossa existência, um conceito basal, um conceito que nos alimenta diariamente, então a sombra terá se tornado tão transparente que nenhum mal poderá nos fazer. Nunca mais. Na 7ª etapa, você vai encontrar a vitalidade do ser. A suástica, este símbolo de profundidade, esta força potencial é imanente à concepção da vida, ela é conectada à concepção da vida, mas muitas vezes ela fica dormente, ela fica guardada, porque o ser humano ainda não tomou consciência de si próprio na sua totalidade. Esta vitalidade, ela nos propõe que a obra de Deus foi finalizada. Foi finalizada ontem, finalizada hoje e amanhã. Ou seja, ele já criou tudo aquilo que precisava ser criado. E permite ao ser humano que ele possa se direcionar para a prosperidade plena, manifestando aquilo que ele já criou. Por isso, ele nos ordena que nós devemos crescer e multiplicar, crescer em sabedoria e multiplicar o conhecimento em todos aqueles seres que nós nos conectamos. Este símbolo, ele foi vilipendiado durante muito tempo, ele foi deturpado durante muito tempo, mas é um símbolo milenar, constante em várias civilizações ao longo dos milênios. E quando foi uma determinada civilização se apoderou dele, fez a inversão das suas polaridades, gerando uma potência negativa. Mas na suástica original, nós temos a potência máxima da criação, a potência finalizada, a prosperidade manifestada no plano da Terra, de uma forma que todos nós pudéssemos nos conectar com profundidade. Veja, nesta etapa da criação, você está pronto. Você, como centelha divina, filho criado à imagem e semelhança do Criador, filha criada à imagem e semelhança do Criador, tem o poder em si de manifestar tudo aquilo que ele já criou, tudo aquilo que ele entregou para cada um de nós. Este trabalho que nós estamos executando através deste ciclo de estudos é para que nós possamos levar a maior quantidade de pessoas as verdades mais profundas que foram guardadas em escolas místicas durante milênios, que somente alguns poderiam acessar, que somente alguns, por força das suas posições sociais, é que poderiam acessar e estudar e buscar este caminho. Lembre-se sempre, o caminho que nós estamos trilhando nesta jornada é um caminho de retorno à casa espiritual, à casa do Pai. E a casa do Pai é aquele ponto na eternidade onde há a perfeita perfeição. É um caminho de retorno. Você nunca esteve só. Você nunca está só e você nunca estará só, porque o Criador é conosco. Nós somos um de fato com este Criador. Você já ouviu muito isso. Você é um com o Criador, nós somos um, nós somos um, nós somos um. O que na prática consiste isso? Dizer que nós somos esta totalidade do ser e que nós estamos destinados, neste tempo, a retornar à casa do Pai. O tempo
está sendo finalizado para esta civilização. Por isso, eu já disse, o desespero dos obscuros em manter você preso a conceitos dogmáticos que não permitam a sua ascensão a um nível maior. Por isso que a hipocrisia, que a mediocridade está sendo tão veiculada e tão divulgada em vários aspectos nas mídias sociais, de várias formas. E quando nós nos prendemos a isso, saindo desta dimensão espaço-tempo, nós compreendemos que na prática o tempo em si ele já está deixando de existir. Você já observou isso na sua vida, provavelmente. Acorda de manhã e quando se dá conta já é 8 da noite. E você olha para trás e fala, caramba, o tempo passou muito rápido e eu não fiz nada. Mas, se você voltar ao início deste vídeo, você vai perceber que nós dissemos que num determinado ponto desta existência não havia tempo. Não havia a dimensão espaço nem a dimensão tempo. O que significa isso? Que basicamente, quando nós ascensionamos, estamos retornando a este ponto em que não há a dimensão espaço e nem a dimensão tempo. Para que você possa transitar de um ponto ao outro, por exemplo, muitas vezes, e muitos já fazem isso, basta fechar os olhos, imaginar o local aonde você quer ir e você está lá. Muitos já presenciaram, por exemplo, como Sai Baba tinha o poder da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim como o Padre Pio, maravilhoso Padre Pio, também tinha a possibilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É neste sentido, com este direcionamento, que nós devemos conceber este processo de ascensão. Não é que você vai se tornar santo ou santa, isto é uma consequência natural. Nós precisamos vivenciar esta totalidade do ser agora, aqui, neste momento, concebendo que a escada que nós temos que buscar é aquela que nos leva de volta para casa. Assim como nós descemos em cada um dos níveis do astral superior, astral inferior, astral térreo e para baixo, nós precisamos agora voltar a subir esta escada e readquirir as nossas virtudes que nós fomos perdendo quando nós fizemos a descida. Esta descida foi uma decisão destas centelhas, deste grupo. Então, a descida foi tão profunda e agora é necessário que, ao ascensionarmos, nós retomemos este caminho de retorno, de religar ao Criador, de reconectar ao Criador de maneira profunda, de maneira verdadeira. Ao retomarmos a nossa jornada para a casa do Pai, que é a perfeita perfeição, nós vamos nos purificando. E ao nos purificarmos, nós impulsionamos outras pessoas que estão em conjunto conosco a serem purificadas da mesma forma. Por isso, liberte-se dos dogmas. Respeite o processo de crença de cada um. Se você tem um irmão que comunga uma fé diferente da sua, cada um tem o seu tempo e ele não é melhor nem pior que você. Ele está apenas experimentando dentro da sua jornada pessoal uma nova possibilidade. Da mesma forma, você deve ser respeitado pelas escolhas e pelas opções que faz no caminho que você trilha. E entenda, os obscuros, aqueles que dominam o sistema de uma maneira forte, estão desesperados. Já disse, eles estão irritadíssimos com este processo de ascensão, do vencimento da luz. A luz já se proliferou, ela já ultrapassou as margens que eram necessárias para que uma quantidade infinita de pessoas pudessem ascensionar. E este seu caminho hoje de busca espiritual, ele deve ser agraciado com a sua dedicação diária, não permitindo que, quando raiar o dia, as mesmas condições do dia anterior lhe tomem novamente.
Então que sejamos nós, diariamente, profundos buscadores e aplicadores da luz. Aplicadores do amor. Assim nós vamos encerrando este estudo de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o ternário sagrado, ou o caminho tríplice que é defendido pela Umbanda, ou o tríplice caminho, que é defendido pela Umbanda esotérica. O ternário sagrado na Umbanda é concebido como caboclo, preto velho e criança. Este ternário positivo de espiritualidade, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, de espiritualidade, que faz com que o ser humano conecte-se às suas verdades. E vamos entrar também neste 369 que foi tão trabalhado por Nikola Tesla. Vamos trabalhar o mantra, o yantra e o tantra. Cada um deles representando uma porção máxima da sabedoria de todos os tempos. Espero que com esses estudos você possa estar de fato aproveitando e se integrando a si próprio nesta jornada de conhecimento que você se autoimpôs. Eu agradeço e vamos só para nossas palavras finais aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado este ciclo que nós colocamos aqui. Eu espero que de fato ele tenha sido importante para você e deixe as suas perguntas, deixe os seus questionamentos. Faz sentido estas conexões, estes estudos, estes aprofundamentos que nós estamos trabalhando? Você vê desta forma? O mais importante nesta etapa deste conhecimento, e se você continuar nesta sequência de vídeos, você vai observar em breve que existem alguns conhecimentos que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Vão fazer com que você abra a sua consciência para um novo patamar de sabedoria. Que as limitações que nos foram impostas, e hoje, no dia de hoje, ainda são impostas, elas só querem nos aprisionar num modelo, num padrão, cujo resultado é a formação de consciências obtusas, fechadas em si próprias. E na medida em que nós expandimos o nosso potencial de estudos, ampliamos a nossa concepção da vida, da espiritualidade, e respeitamos cada uma das vertentes que se apresentam para nós, nós criamos no nosso universo pessoal uma nova forma de existir, fora das caixinhas impostas não só pela família, por aqueles que nos são próximos, mas pela sociedade como um todo. É esse o caminho que nós devemos trilhar. Quanto mais você conhece, mais você respeita. O medo é gerado pelo desconhecido. Quando você não conhece, você tem medo. Quando você não conhece, Deus é uma entidade distante, quase inacessível, impossível de ser conectada muitas vezes, dependendo do nível de consciência que nós temos. Se você se permitir ampliar o conhecimento, o próprio conhecimento, você perceberá naturalmente que a vida é muito mais do que isso que nós estamos acostumados. Aguardo você para a próxima aula. Vamos estudar o 369 de Nikola Tesla, o ternário sagrado, o tríplice caminho da Umbanda esotérica.
E, de fato, eu desejo a você que nesta jornada você se permita, aprofunde-se. Eu já vi cursos vendidos no Instagram, vendidos no YouTube, com esses conteúdos e cobrando, vou dizer para vocês, uma fortuna. Uma fortuna. Conforme Pai Malaquias me orientou, eu estou respeitando a instrução dele. Estou colocando isso à disposição ainda antes do livro ser publicado. E quando ele for, naturalmente eu vou avisar por aqui. Eu desejo a você paz profunda, amor no coração, alegria de viver, como diz o guru do Himalaia lá no Paranormal Experience, alegria de viver, e que você possa viver o amor na sua profundidade. O amor é o símbolo do respeito ao outro, mas principalmente a si próprio. A si próprio. Agradeço de coração, Hawks, e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Salve!